Boa noite para os alunos que estão aqui na nossa sala da Escola Bíblica Dominical e bom dia para você que está acessando agora no domingo pela manhã. O nosso desejo é que verdadeiramente você possa ser tremendamente abençoado por Deus e possa realmente ser ou se tornar este adorador que pratica a adoração. Interessante que muitas vezes a gente confunde que só estamos adorando se nós estamos cantando. E adoração não é isso. Adoração é você estar se dirigindo a Deus e prestar-lhe um culto, quer lendo a Bíblia, quer orando, quer louvando, quer servindo a Ele, fazendo qualquer outra coisa, desde que você esteja fazendo para Ele, é uma adoração. Então é muito importante nós termos isto em mente e que nós precisamos, assim, estar adorando e servindo a Deus. Nosso desejo é que verdadeiramente você faça isso. O texto áureo desta lição, que é a prática da adoração, a nossa lição de número 11, estamos aí na reta final, é em Deuteronômios 4, verso 29. Então, dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Temos que entender que o adorador tem que estar compromissado 100% com o Senhor, trazendo sua primícia para esta adoração. O que é primícia? O que você tem de melhor. Muitas vezes nós estamos numa situação das nossas vidas que nós não priorizamos. Por exemplo, você imagina o seguinte: isso já acontece na própria Bíblia, quando traz uma parábola para nós e ele convida para as bodas e cada um começa a excusar. Comprei um campo, vou conhecer esse campo. Casei-me e não posso ir. Comprei juntas de bois e vou experimentá-la. Então, todos que foram convidados previamente se excusaram de estar naquela celebração. E muitas vezes nós também, por não priorizarmos a adoração, nós deixamos para lá. Nós arrumamos tantas coisas para fazer. É convidado que chega, é refeição que queremos preparar de um modo especial, é aproveitar que não tivemos tempo nenhum, fazermos uma faxina na casa, é fazer N coisas que você vai programar, um passeio, um parque, uma viagem, você vai colocar tudo isso, mas a gente não pode fazer nada disso. O domingo é do Senhor, você mesmo declara isso. E se você declara isso, é necessário então que você se coloque diante de Deus para que verdadeiramente isto possa estar na mente. A nossa lição começa trabalhando, rememorando tudo aquilo que Deus fez para Israel. Quando estivermos lendo os textos que estarão trabalhando nesta direção, eu gostaria que você começasse a relembrar situações semelhantes daquelas que o próprio Deus também já fez na sua vida. Então, isso é muito importante. Mas antes de entrarmos direto na lição, vamos conversar com Deus? Irmã Enedina, abre seu microfone e nos dirige a Deus em oração. Pode, por favor. Grandioso, eterno Deus, nós te adoramos, Senhor, e queremos cada dia da nossa vida mostrar a nossa adoração a Ti, o nosso louvor, o nosso culto sincero, de todo o coração,
dentro de nosso lar, fora de nosso lar, sempre em comunhão contigo. Nós te louvamos por este momento, quando vamos estudar essa lição tão preciosa. Muito obrigada pela vida dos teus servos, que têm trazido, Senhor Deus, lições preciosas para as nossas vidas. Que nós realmente possamos ser praticantes desses ensinamentos tão preciosos. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter dado o seu próprio filho, o melhor que o Senhor tinha, para morrer em nosso lugar. Portanto, Senhor, ilumina nossas mentes, para que possamos compreender cada dia mais a tua vontade, o teu querer em nossas vidas, e que sejamos realmente submissos a ti. É tudo que nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bem. Antes de entrarmos direto na lição, eu queria que você abrisse o seu microfone e você participasse dando sua opinião. A pergunta é esta: você percebe que o que acontece antes da sua adoração a Deus interfere com a adoração? Então vamos lá, pode abrir e compartilhar. Sim, mesmo que nós estejamos buscando nos concentrar naquilo para o qual vamos nos dirigir, que é a adoração a Deus, sempre há algum episódio, algum acontecimento que tenta atrapalhar. Nós temos que ser fortes e buscar a vontade de Deus para que isso não nos atrapalhe na adoração. Mas acontece sim. Uhum. Mais alguém? Acontece, como a irmã Emilce falou, não é? Quantas vezes a gente quer estar em comunhão com o nosso Deus e, de repente, parece uma coisa qualquer que nos atrapalha. Então, a gente tem que estar sempre pedindo ao Senhor para que esses momentos nada venha interromper a nossa comunhão com Ele. Não é? Buscarmos o Senhor sempre, adoração. Sim, eu também concordo com as irmãs. Inclusive, dependendo do que acontece antes, né, a gente pode dizer que perde até a vontade de adorar, né? Às vezes já acontecem situações que a gente não quer nem ir ver os irmãos na igreja, estar em comunhão adorando, ou se você está até adorando na sua casa mesmo, se você tem costume, né? Às vezes de fazer a sua devocional, e dependendo de algo que acontece, você até perde essa vontade, né? De adorar. Muito bem. Então vamos partir para um episódio claro e concreto. Eu tive uma discussão indo para a igreja com a minha esposa. E a discussão foi tão séria que no banco onde nós sentamos, ela nem quis sentar. E ela foi sentar lá na galera do fundão. E eu fiquei sentado no banco. O que nós dois precisamos fazer para que nós consigamos adorar? Acredito que o perdão, né? Conversar Mas e como? A gente pedir já a está na igreja. desculpa um para o outro. Tá, mas a gente já está na igreja. Você Ela vai está no lá, pega fundão e eu seu estou na bem pelas frente. mãos. Eu estou na frente e ela está lá no fundão. Como resolve isso? Tá fechado o microfone, irmã. Esqueci, desculpe. Sem Mas eu problema. acho assim, nesse caso aí, eu acho que a gente tem que orar
orar e pedir a Deus, né, se por acaso fui eu que falei algo, né, que venha entristecer, para que Deus retire aquilo. Eu acho que é só Deus que pode, né, fazer com que a gente volte novamente àquele estado normal que realmente agrada a Deus. Porque conversar aí, nesse momento, como o senhor falou, não tem como. Não. Lembre-se de um detalhe. O dito popular diz: quando um não quer, dois não brigam. Se nós brigamos vindo para a igreja, os dois queriam brigar. E a gente brigou. A única forma de Deus receber essa adoração, que a gente está em pecado, é eu orar e ela orar, pedindo ao Senhor: Senhor, dá-nos uma oportunidade para nos reconciliarmos e pedirmos perdão um ao outro. E recebe a nossa adoração. Se esta oração for sincera, o episódio da reconciliação irá acontecer pós-culto. Mas nós iremos adorar a Deus, tanto eu quanto ela. É necessário acertar o nosso relacionamento horizontal para termos comunhão no vertical. Isso a gente tem que ter em mente. Só que, como no tempo não é possível, então Deus permite que a adoração ocorra, onde depois você vai ter essa reconciliação. Só temos que entender que Deus é zeloso. E depois que você faz uma promessa a Deus, melhor é que cumpras. Porque Deus não se agrada de pessoas que cumpram e não fazem isso. Bom, eu dei esse exemplo porque foi uma baita de uma ficção científica. Isso até agora nunca aconteceu. Mas eu quis trazer algo concreto para que os irmãos entendam que esses relacionamentos podem acontecer com todos nós. A Cíntia pode ter um desentendimento com o filho, pode ter um desentendimento com a sobrinha, a Enedina pode ter um desentendimento com os familiares, o Denis também. Qualquer um de nós pode ter o desentendimento. Só que para termos o nosso tempo de adoração a Deus, temos que estar em dia com Ele. Sem isso, não há como adorar. Mas vamos dar uma olhada, então, na revisão da nossa história. Isso começa em Deuteronômios, nós entramos em Deuteronômios e vamos estar abordando hoje os capítulos de Deuteronômios de 1 a 13 e vamos estar abordando e até ultrapassando alguns capítulos desse texto para termos a ideia daquilo que o Senhor está nos falando. Por favor, alguém abra o microfone e leia Deuteronômios 4, de 32 até o versículo 35. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja e com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Muito bem. Então, nós estamos vendo aí que Deus
tem libertado seu povo com mão forte. E ele desafia aquelas pessoas a estarem o tempo todo se perguntando se existe algum Deus que pode fazer isto, ou que já fez isto. E como nós conhecemos a história, ninguém... Mantém seu microfone fechado, Emilce. O que nós temos na nossa mente e no nosso coração é que verdadeiramente isso não ocorre por causa da situação de que os deuses são coisas que os homens vão criando. E nós vamos ver que Deus lá na frente vai dizer: eu não quero que você nem faça imagem nenhuma e nem adore a imagem nenhuma. E então ele está trazendo: agora eu lhe convido para esta jornada, aonde você vai assumir um compromisso comigo, e esse compromisso que você vai assumir comigo vai levar você a ter um espírito de um verdadeiro adorador. E se isso acontecer, então você estará me agradando. Mas a gente tem que lembrar que para nos tornarmos esse adorador, é necessário obedecer. Se não houver esta obediência, com certeza também não vai haver esta adoração. Então, é muito importante que a adoração precede por ações de obediência. E preste muita atenção se você está fazendo isso. Já em Deuteronômios, no capítulo 6, verso 4, vai dizer assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, não há outro Deus que possa fazer ou ser o que o nosso Deus é. Mas ele continua a dizer isso também em Deuteronômios 10, verso 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. E é muito importante, então, termos em mente que esta verdade, este fato, nunca, jamais será alterado. Quando Deus diz o mundo jaz no maligno, ele está falando da nossa maldade, da nossa inclinação para fazer as coisas erradas. Não significa que ele está atribuindo a terra e a criação a Satanás, deixando ele como príncipe deste mundo. E isto não é verdade. Mas ele se apresenta dessa maneira para Jesus. Se você me adorar, eu te darei tudo isso que você está vendo. Ele não pode dar o que não lhe pertence. E é isso que nós temos que ter em mente, que Deus está trabalhando conosco e vai mostrar para nós esta questão de uma forma inquestionável a maneira de como Deus se propõe a adorar. Ainda em Deuteronômios 4:20, a vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferros do Egito para serem povo de sua herança, como hoje se pode ver. Lembre-se, no Egito, eles eram politeístas, adoradores de vários deuses. Eles ficaram lá 400 anos. E por ficarem 400 anos, muitos deles assimilaram a cultura e a adoração de outros deuses. Você se recorda que quando Deus está trabalhando com Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E quando Abraão vai saindo, ele começa a levar todos os seus deuses. E aí Deus já diz para ele:
Você será pai de uma grande nação, e essa nação será diferente. Deita fora todos os seus deuses, para que você possa entender que você vai ter um único e exclusivo relacionamento. E é isso que a gente tem que ter em mente. Hoje a gente fala que não está adorando ídolos, mas a gente coloca tantas coisas no mesmo patamar, tantas coisas. Eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso parar de fazer isto. Por que que não pode? Por que não pode deixar? Uma pessoa disse: a política, para mim, é minha religião, é o meu centro de vida. E eu fiquei pensando com meus botões e disse assim: como assim? Você nunca concorreu a nenhum cargo público. Por que você vota? Você acha que é político? Por que você escolhe um partido? Você acha que é político? Por que você defende o partido que você escolheu? Você acha que é político? Fazer política é muito mais do que simplesmente exercer o voto, que é um direito e um privilégio nosso. É você realmente ser um participante ativo da sua comunidade, ser um participante ativo da sua cidade e até mesmo do seu estado, para que você se torne uma pessoa conhecida e assim possa pleitear que essas pessoas que te conheçam te coloquem lá para exercer o seu mandato. Então nós temos que ter em mente que algumas coisas que nós nos aferramos e achamos que somos, na verdade não somos. Eu visto a camisa do meu time. Ai, se alguém falar mal do meu time. Se ele for baixinho, se ele for mais fraco, ai dessa pessoa. Mas e se ele for forte e se ele estiver armado? Ah, ele pode falar. Vou fazer o quê? Então não é dessa maneira como você pensa. Mas Deus continua trabalhando agora em Deuteronômio 5:3. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez a aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. Como Deus fez a aliança com o povo de Israel, Deus também fez a aliança com cada um de nós. Se você já é filho de Deus, Deus fez uma aliança. E nesta aliança, ele disse: eu te garanto a salvação. Você quer recebê-la? Eu te garanto o céu. Você quer recebê-lo? Se você quer, então eu serei o seu Deus e você será o meu filho. Esta é a aliança porque Jesus pagou o preço. E porque ele pagou o preço, então, ele nos dá a condição até hoje de fazer esta aliança. Mas também em Deuteronômio 4, verso 24, vai dizer: pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando o Senhor está trabalhando conosco sobre este zelo, a palavra tem todo o peso do que está sendo dito. Desde o primeiro culto, Deus recebe o culto de Caim, mas Deus não recebe o culto de Caim, mas recebe o culto de Abel. E Deus continua até nos dias de hoje fazendo da mesma forma, recebendo um culto e rejeitando outro. A pergunta é: você tem essa preocupação na sua vida? Quando você entra na igreja, você faz uma oração dizendo assim: Senhor, eu vim para te adorar. Receba a minha adoração. Eu sei que eu vou receber uma nota tua neste culto. E que verdadeiramente eu seja um servo aprovado teu. Se todos nós tivermos esta preocupação,
este culto será ímpar nas nossas vidas. Se eu tenho responsabilidade de conduzir o povo a essa adoração, maior é a minha responsabilidade. E então a comunicação ela tem que ser perfeita. Não porque eu sou perfeito. Ela tem que ser perfeita porque eu sou o canal de Deus falar. Num dos estudos passados, o profeta era chamado boca de Deus. Todos que estão trazendo o recado dele têm que saber que você só pode falar exclusivamente aquilo que Deus tem colocado para você falar. Não é somente aquilo que você vai viver, senão a nossa mensagem seria muito pequena. Mas é tudo aquilo que Deus quer falar, tanto para mim quanto para todo o auditório. Então a preocupação é realmente ser fiel na transmissão do recado de Deus. Mas vamos ver agora em Deuteronômios 4, versículo 39 e 40. Pode ler para mim. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Então é muito importante termos isso em mente. Que Deus está trabalhando conosco e está nos levando a termos este discernimento para que verdadeiramente o nome dele possa ser engrandecido. Mas ele diz, me obedeçam. Aqui eu quero fugir um pouco do texto para trazer a extensão do texto que está sendo dita. E ele diz, obedeçam os seus decretos, mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes. A palavra de Deus é clara que nós transmitimos bênçãos e maldições. A grande bênção é que a maldição se estende até a terceira e quarta geração. E se esta geração servir ao Senhor com dedicação e com alegria, a maldição é quebrada. Mas o contrário é que se eu for fiel ao Senhor e servir de todo o coração, a bênção do Senhor se estenderá até a 1000ª geração daqueles que buscam o Senhor. Então, enquanto ele está falando que ele vai castigar até a terceira e quarta geração, ele vai abençoar até a 1000ª geração. E aí eu paro para pensar, qual é a herança que eu estou levando para os meus familiares? É uma coisa séria. Porque a gente pensa em dar educação, a gente pensa dar cultura, a gente pensa dar um conhecimento mais amplo possível aos nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos. Está errado isso? Não, está certo. Mas a maior responsabilidade tua é levar o teu filho a conhecer a Jesus e ser um servo fiel a ele. Mas isso só vai acontecer se ele vê este exemplo dentro de casa.
não é se vê esse exemplo do pastor, ou se vê esse exemplo do diácono, mas se ele vê esse exemplo dentro da sua casa. Por isso, você é responsável por isso. E então Moisés, em Deuteronômio 5:1, vai dizer o seguinte: convocou todos Israel e lhe disse: ouçam, ó Israel, o decreto e as ordenanças que o Senhor que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. Nós devemos aprender estes ensinamentos e temos que ter o cuidado de cumprir tudo aquilo que o Senhor está colocando diante de nós. Então, é muito importante isso, mas Paulo vai dizer na carta aos Efésios o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, Deus está trabalhando comigo e com você e está dizendo de uma forma bem clara: nenhum de nós seríamos salvos pelos nossos méritos. A salvação não nos dá o direito de antiguidade ou de posto. Mas há tantas pessoas que se consideram dono da igreja. Há uma pessoa que disse a um colega e disse: aqui nesta igreja eu ponho e eu tiro, pastor. Triste para ela. Triste para ela. Porque se ela continuar agindo, um dia ela vai ter que se entender com o próprio Deus. Ela não está temendo a palavra de Deus. Isso é triste. Por isso nós temos que ter em mente que todas as vezes que nós deparamos com ações que são pecaminosas, nós devemos nos colocar diante de Deus como a carta de 1 João, no capítulo 1, verso 9, vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Abraão vai começar a sua jornada, ele deitou fora os seus ídolos e agora está seguindo para a terra que Deus vai mostrar para ele. Veja o que vai acontecer. Há um desentendimento e veja como isto é resolvido. Está em Gênesis capítulo 13, versículos de 14 a 18. Disse o Senhor a Abraão: depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então Deus começa o seu relacionamento com Abraão e diz para ele que ele será pai de uma grande nação. Agora, pare e pense.
Abraão estava nos seus auges dos seus 20 anos. E aí, então, ele falou: vai ser fácil cumprir isto. Eu vou ter muitos filhos. E aí, então, os meus filhos terão muitos filhos. Não, não foi bem isso que aconteceu. Abraão já era idoso, sua mulher também já era idosa, e essa promessa demora a se cumprir. E quando está lá perto dos 100 anos, então a promessa se cumpre. De um único filho, Deus faz este povo que não pode se contar. Quando Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, não há limites. Ele é o Deus do impossível. Ele irá concretizar o seu plano de uma forma total, integral, daquilo que ele está falando. Mas para que Abraão pudesse entender que Deus é Deus, ainda Deus pede a Abraão que vá e sacrifique o seu filho, que ele muito ama, no altar. E Abraão pega o seu filho, pega a lenha, pega o fogo, pega o cutelo e vão subindo. Mas o seu filho já tinha participado de vários sacrifícios. E o seu filho vira para o seu pai e diz: pai, está aqui a lenha, está o fogo, está o cutelo. Onde é que está o animal que vai ser imolado? Abraão sabia quem era. E Abraão diz simplesmente para o seu filho: Deus proverá. Quando ele vai para sacrificar o seu filho, Deus impede e diz: agora você entendeu o quanto você me teme. Não era um teste para Deus, era um teste para Abraão. Quantos de nós passaríamos por um teste com Deus? Eu tenho visto pessoas que estão dizendo: pastor, eu estou muito mais consagrado. Eu acabei de fazer 30 dias de jejum. É? Durante 30 dias eu não comi nenhum chocolate. É duro de ouvir isso. Porque se você está pensando em jejum, o jejum só acontece se você fica em íntima comunhão com o Senhor os 30 dias. E o tempo que você gastaria com chocolate, com a refeição ou com qualquer outra coisa, você dedica exclusivamente ao Senhor. Não é abster-se de alguma coisa, é estar em comunhão com Deus. Isto é que torna o jejum algo real. Senão não há relacionamento com Deus e logo não há jejum. Então Deus está trabalhando conosco e está nos levando a ter essa compreensão e realmente buscar aquilo que Deus espera. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 34, os versículos de 4 a 7.
Deuteronômios 34, versos de 4 a 7. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos. Mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, agora o 4. O 5, 6 e 7. Assim. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Hoje estávamos falando sobre isto. Moisés perde o seu direito de entrar na terra prometida, porque Deus diz para ele: fale a rocha. E ela vai jorrar água. É o poder de Deus que iria chegar ao entendimento das pessoas. Mas Moisés bate com o seu cajado na rocha, como se saísse água pelo poder da sua batida. Quantas vezes eu me pego completamente fora da vontade de Deus? E quantas vezes eu preciso agradecer ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ela é a causa que me impede de ser consumido. Se fosse pelos meus méritos, não só na terra prometida eu não estaria, mas nem no céu. E como é prazeroso estar na presença de Deus e estar ali adorando e servindo ao Senhor. Como é prazeroso entender que qualquer coisa que você faça, fazendo para o Senhor, isto alegra o coração de Deus. Ah, não. Deus vai se alegrar só se eu for um dos membros do grupo de louvor, que de preferência toca a bateria, o piano e ainda canta. Não. Deus será adorado se você, com muito carinho, chegar antes e limpar os bancos. Deus será adorado se você for aquela pessoa que, com um sorriso, vai receber todas as pessoas que chegam na igreja. Deus será adorado se você tornar o ambiente da igreja um ambiente acolhedor e familiar. Deus será adorado se, enquanto você estiver com reverência adorando ao Senhor, receber o alimento que Ele está lhe dando. É isso que nós precisamos ter em mente. Mas Moisés vê a terra prometida e não entra, cumprindo aquilo que Deus falou. Mas também nós vemos o que Deus vai falar para estes adoradores colocarem na sua vida. E o primeiro texto está em Deuteronômios 4, versículos de 41 a 49. Deuteronômios 4, verso de 41 a 49. Pode ler.
Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir, e quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região de Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Então Deus vai dar estas leis para proteção até mesmo do mais fraco, para que em caso de, numa disputa, tirar a vida de alguém, ele poderia fugir para lá e deveria ficar lá até que passasse o tempo que Deus ordenou. Mas veja também o que Deus vai dizer em Deuteronômio 6, versículos de 1 a 3. Deuteronômio 6, de 1 a 3. Essa é a lei, isso é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhe ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e vocês serão muito numerosos numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Até qual? Até o 3, né? Até o 3. Até isso aí. Muito bem. Eu já citei esse texto, mas vamos ler agora como Deus começa a formar esse povo. E vamos entender como ele já desde a saída, ele vai exigir que este povo seja exclusivo dele. Isso está em Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. Então está assim escrito, Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos serão abençoados. Essa condução de Abraão
vai se estender por quase 500 anos. A influência, o que o povo precisava entender, a família como foi formada, o que eles precisavam entender como adoradores de um único Deus. Mas Deus já vai dizer a este mesmo povo o que vai acontecer com eles quando eles são resgatados no Egito. Porque lá não era terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel está em outro lugar. Vamos ver então isto? É Gênesis capítulo 15, verso 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. A ida para o Egito foi uma ida estratégica, aonde Deus vai conduzindo. Mas quando Deus tinha o propósito na vida de Abraão, era para ficar na terra que mana leite e mel. E aí vai acontecer toda esta volta, inclusive com os descendentes, e isso está em Êxodo, no capítulo 12, verso 41. No dia que se completaram 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Mas até lá foi necessário que esse povo entendesse que eles serão adoradores exclusivos de Deus. E a gente vai ver que não foi uma coisa tão simples e tão fácil. Muitos pereceram no deserto porque não entenderam que eram adoradores de um único Deus. Não entenderam que Deus tinha um líder e tinha um guia. E que Deus não queria que as pessoas estivessem ali trabalhando de tal maneira que pudessem fazer as coisas fora daquilo que Deus planejou. E isso está escrito em Êxodo, no capítulo 34. É uma leitura um pouco maior. Nós vamos dos versículos 10 até o versículo 17. Êxodo 34, de 10 a 17. Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios.
e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Deus é claro em dizer todas as coisas. Deuteronômios 10, 12 diz: E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você? Senão que tema ao Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor de todo, sirva o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Isso também vai estar escrito no Novo Testamento, que devemos amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Devemos nos amar e devemos amar ao nosso próximo. Se estivermos fazendo estas coisas, vamos entender que esta exclusividade da adoração trará alegria para nós. Isso está em Deuteronômios 12, 7. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, você e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiver feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Em Deuteronômios 12, 12 vai dizer: regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês e seus filhos e filhas, e os seus servos e servas, os levitas que vivem na cidade de vocês, por não terem recebido terras nem propriedade. No verso 18 vai dizer: ao invés disso, vocês... Fechem o microfone, por favor. Ao invés disto, vocês comerão na presença do Senhor, seu Deus, no local em que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês e seus filhos e filhas, e seus servos e servas, e os levitas da sua cidade, alegrem-se perante o seu Deus em tudo o que fizerem. É interessante como Deus vai dizer para eles que as ações, não só do chefe da casa, mas ações de todos que compõem esta família com seus servos, todos serão instrumentos poderosos como adoradores nas mãos do Senhor, e o Senhor quer que isso resulte em bênção para toda esta família. Josué, lá na frente, vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele está falando eu e a minha casa, ele está dizendo que tudo que está na extensão de sua posse servirá ao Senhor. Certa vez um professor disse que isso não é possível nos dias de hoje. Sabe, há algumas coisas que a gente escuta e fica meio em silêncio para não gerar nenhum constrangimento. Mas se eu gero entendimento àqueles que estão próximos de mim, e se eles recebem a Cristo, e se eles começam a servir a Cristo como eu sirvo, com certeza essa bênção será extensiva a eles também. Tenho conversado com meu filho, que é o pastor da igreja. E muitas vezes nas conversas ele diz: como eu agradeço a Deus por isso, por isso, por isso, por isso que o Senhor tanto martelou na minha vida. E hoje eu vejo tudo isso como tão importante, imprescindível. E é uma verdade. Mas isto é o que Deus está falando. Você precisa inculcar
os mandamentos do Senhor na mente dos seus filhos. Mas para que isso aconteça, fale ao levantar, ao fazer refeições, ao caminhar, ao sentar, ao deitar. É um ensinamento e é uma instrução integral, para que ele, ao repetir essas ações em suas vidas, possa experimentar a bênção de servir a Deus. Êxodo capítulo 37, verso 7, vai dizer por que Deus chega agora, passado 400 anos, como ele vai trabalhar na vida do povo do Egito. Êxodo 3, versos 7 e 8. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Vamos ver como Deus fez isso? Parte da história está em Êxodo capítulo 9, verso 6 até o verso 14. Pode ler, irmã Emilce. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. E feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés as espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam conter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. E o povo, quando sai do Egito, Isaías vai declarar o seguinte: e o que o Senhor resgatou voltarão, e entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo de alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Esta é o fim da nossa missão. Deus faz a sua obra de um modo cabal, completo.
E ele coloca para você que se você colocar como adorador, a sua adoração for esta prática, você será abençoado. E Deus vai fazer a sua obra em sua vida e através da sua vida. Há alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer? Fale agora ou cale-se para sempre. Queridos, foi muito bom estar com vocês. Queridas, né? Foi muito bom estar com vocês. Não, tem o Denis que está nos abençoando hoje. Denis, muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida e sua família. E esperamos vocês no próximo domingo, pela manhã. Lembrando que no próximo domingo, pela manhã, será às 6:30 da madrugada. Então, não vai começar às 9 horas. O café terá início às 8 horas, o culto às 6:30, e o café às 8 horas. E aí, sim, depois do café, nós vamos para a Escola Bíblica Dominical. Então, tenha em mente isto, porque teremos o domingo da Páscoa e você é o nosso convidado. Pois não, irmã Emilce? O nosso culto no domingo às 6:30 da manhã é intitulado Culto da Ressurreição. Estaremos relembrando aquele momento em que Jesus ressurgiu, nos garantindo assim a eterna salvação. Isto. Obrigado por completar o aviso. Todos vocês são nossos convidados, que Deus esteja abençoando grandemente e que Deus continue falando ao coração de cada um de vocês. Amém.